A gente segue agora com outra entrevista, a gente traz um lado e um outro, né? Para ficar um debate equilibrado aqui na CNN Brasil, vamos conversar com a deputada federal Bia Kicis. Ela também é líder da minoria na Câmara dos Deputados, coautora do projeto que equipara o aborto ao homicídio. Deputada, tudo bem? Me ouve? Tudo bem. Ouço sim. Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim. Ouvimos. Deputada, eu quero te fazer a mesma pergunta para a gente iniciar a entrevista que eu fiz à líder do PSOL. Como é que a senhora recebeu o desfecho desse projeto, né? A saída que foi encaminhada pelo presidente da Câmara dos Deputados. O PL concordou com a criação de uma comissão que hoje muitos líderes dizem que não vai nem acontecer, que não vai dar em nada? Olha, eu acho que foi uma solução ponderada, de equilíbrio por parte do presidente da casa. Quero dizer que antes mesmo dele tomar essa decisão, eu e outros parlamentares também já tínhamos ido à reunião de líderes para a gente mesmo propor que o assunto pudesse ser melhor discutido. Porque nós vimos, no meio de tanto debate, que realmente o projeto precisava de algumas alterações que a gente acha que iriam aprimorá-lo e corrigir abusos. Realmente a gente percebe que, como foi proposto, né, essa equiparação ao homicídio, a gente viu que isso estava pesando demais a mão para cima das mulheres vítimas de estupro. E que o nosso objetivo, desde o início, era evitar a assistolia fetal. Isso era o ponto de partida desse projeto. O que acontece? A gente ouviu a deputada aí do PSOL falando antes, mas a gente tem que deixar muito claro que tudo isso só aconteceu porque o PSOL foi ao Supremo para pedir a suspensão de uma resolução do CFM, Conselho Federal de Medicina, que é formado por médicos, por cientistas, pessoas que entendem do assunto e que deixaram muito claro que a partir da 22ª semana de gestação não existe mais aborto. O que existe é uma antecipação do parto. Então, a mulher, a menina, aquela que engravidou e que vai passar por uma interrupção, né, da gravidez, ela não vai abortar. Ela vai ter um parto que vai ser provocado, antecipado. Uma criança vai nascer, só que ela pode nascer com vida e ser entregue a uma família para adotá-la, ou essa criança vai ser morta, tá? Tendo viabilidade, pelo menos presumida, a viabilidade de vida fora do ventre. Então, não existe necessidade alguma de matar esse bebê. Isso é uma crueldade e o método, ele é tenebroso. Teve até numa reportagem de um veículo aí de comunicação que disse que teve um médico que falou que não havia dor, e nós ouvimos de médicos que estavam falando pelo CFM dizendo que toda a prova científica é que esse método ele é uma verdadeira tortura, extremamente dolorido para o bebê. Então, como a gente tem a concepção, né, que eu acho que a grande maioria dos brasileiros tem, que esse bebê, ainda que gestado fruto de um ato violento, um ato de estupro, um ato que a gente repudia, ele não é um monstro, ele é um bebê, é uma criança, é uma vida que está ali dentro. É um absurdo chamar esse bebê de monstro, como fez o presidente Lula da Silva. Então, nós queremos o quê? Preservar a vida da mulher também, obviamente, que foi violentada, e ela não vai ser obrigada a ficar com esse bebê, se ela não quiser. Ela pode doar, tem muitas famílias querendo adotar bebês, né? E você salva a vida daquele bebê, que não é um monstro, repito, é uma vida, é um bebê. Inclusive, eu vi algumas pessoas que nasceram fruto de estupros e que vieram se manifestar, dizer, olha, eu não sou monstro. A gente viu nas redes sociais várias pessoas, e mães, inclusive, que resolveram ter o filho, mostrando seus bebês e dizendo, é meu filho, não é um monstro. Então, assim, a gente sabe que o PSOL não tem o menor amor à vida, é o grande responsável por essa situação. Por quê?
não aceitou a ciência, não aceitou que o Conselho Federal de Medicina, quando tomou essa resolução, não mexeu com a mulher. Não mandou punir mulher nenhuma, apenas proibiu que os médicos, a partir da 22ª semana, fizessem um procedimento que é uma tortura para os... Acho que a gente perdeu o áudio da líder da minoria, Bia Kicis. A gente vai tentar retomar para continuar esse debate. Eu ia perguntar para ela na sequência a respeito... Voltamos. Deputada, está nos ouvindo? Eu estou ouvindo, deputada? Vocês me ouvem? Ótimo, te Sim. ouço. Vou fazer rapidamente uma pergunta. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele decidiu criar essa comissão especial para discutir o assunto. Hoje de manhã eu conversei com o Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Ele me disse, eu não vou tentar interferir para que o PL seja relatora, que tem uma relatora nesse projeto. Só que o projeto é de autoria do Celso Tênis Cavalcante e tem a coautoria da senhora. A senhora, como líder da minoria, vai pleitear a relatoria, vai querer que o PL tenha uma relatora nesse projeto? Eu não acho que isso seja o mais importante, o PL ter a relatoria. Eu acho que pode ser, importante, é melhor que seja uma mulher, a gente entende que é melhor que seja uma mulher, e que seja de algum partido que queira realmente debater o tema, levando em consideração a vida e levando em consideração a ciência. Porque o Conselho Federal de Medicina, ele disse que a partir da 22ª semana não haverá aborto, haverá indução de parto. Então, se há uma criança, um bebê viável para a vida, fora do útero, a gente não consegue conceber por que matar esse bebê para tirá-lo. Aquela mulher que vai passar pelo procedimento, ela não vai passar por um aborto, ela vai passar por um parto. Então, por que matar para dar para adoção? Por que não deixar vir a vida e dar para a adoção? Então, a gente quer alguém que tenha essa compreensão. Não precisa ser do PL, certamente não pode ser do PSOL, porque o PSOL não se importa com a vida, não se importa com os bebês. Eles têm essa vontade de aumentar cada vez mais as hipóteses de aborto. Quando a deputada diz, desde 1940 que é assim, a gente não quer mexer, não é verdade, porque eles estão sempre procurando a justiça para tentar alargar as hipóteses de aborto. Então, pelo PSOL, você pode abortar com 8 meses, com 9 meses, ou tirar a vida, né, de um bebê, que eles não se importam. Então, outra coisa, vieram com tantas mentiras, dizendo que era a bancada do estupro. Não, quem defende estuprador sempre foi a esquerda. Nós propusemos tem mais de 30 projetos para aumentar a pena de estuprador, acabar com a saidinha de estuprador, e sempre foi a esquerda que quis dar saidinha para estuprador e mais. Tem um dado que é importantíssimo. No governo Bolsonaro, com o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, foi feita uma portaria dizendo que toda mulher que procurasse fazer o aborto que é permitido por lei, alegando que tinha sido estuprada, era preciso que o médico encaminhasse para a polícia fazer um BO. Para que fazer o boletim de ocorrência? Para buscar o estuprador, para que ele não ficasse impune, solto, estuprando novamente. Tem casos de meninas que são estupradas 2 vezes pelo mesmo estuprador. E, no entanto, o que esse Ministério da Saúde do Lula fez? Uma das primeiras providências, revogou essa portaria. Hoje uma mulher chega pedindo para abortar, dizendo que foi estuprada. Das duas, uma. Se for verdade, o estuprador vai ficar solto. Se for mentira, ela vai fazer o aborto e você não tem como saber se foi mentira ou não, porque não vai se investigar. Então isso ainda estimula a mentira. Deputada, só para a gente trazer de volta a discussão sobre o projeto. Eu queria que a senhora, então, deixasse claro, a senhora reconheceu excessos no projeto. O PL está disposto Sim. a abrir mão, por exemplo, da equiparação da pena, que foi o que levou, né, ao clamor popular, à pressão que os parlamentares sofreram das ruas, e existe a possibilidade,
também sendo ventilada, de se substituir, né, de se desistir desse projeto para apoiar o projeto que aumenta a pena de estupro. O que está no radar hoje da oposição, já que a senhora reconhece, excessos ocorreram, muita gente, inclusive, veio comentar, até teve uma deputada que retirou a assinatura, que não tinha entendido direito o projeto, que achava que se tratava de uma coisa, era de outra. Enfim, é algo problemático também, né, deputada, para os parlamentares assinarem, do qual eles não têm em verdade. Agora, o que o PL está disposto a fazer a partir de agora, deputada, em relação ao texto? Em verdade, tudo isso surgiu no meio de uma grande urgência de se dar uma resposta. E é por isso que, realmente, tudo que havia sido conversado, inclusive na reunião de liderança, que seria um projeto para tratar da assistolia. O que a gente queria, na verdade, era voltar com o texto do Conselho Federal de Medicina. A gente sabia que o texto, quando foi aprovado a urgência, já havia sido combinado na própria reunião de liderança que haveria alterações ao texto. Isso era uma coisa que já estava combinada desde o início. Então, assim, a gente sabe que a única coisa inegociável é a vida e que nós não vamos aceitar que os bebês sejam torturados ou tratados como monstros. Com relação à pena, sim, a gente concorda, e desde o início eu falei isso. Tá? Houve um excesso, eu acho que todo mundo que adentrou realmente no texto, ele viu que, olha, realmente há um excesso, a gente quer coibir que haja também esse tipo de aborto. Por que se fala que o aborto é permitido, que o Código de 1940 não botou um limite? Porque lá naquela época não tinha como botar limite. O aborto ele só podia acontecer no comecinho da gestação. Não tinha nem como se cogitar fazer um aborto de crianças, de bebês de 6, 7, 8, 9 meses. Só que hoje isso tudo acontece. Então, eu acho que o Congresso precisa botar um limite nisso. Eu acho que tem que botar um limite, e eu acho que o limite tem que ser com base na ciência. A partir da 22ª semana, não é aborto. Não se trata mais de aborto. Se trata de antecipação do parto. E aí é claro que isso não pode ser permitido. Nós entrevistamos a líder da minoria na Câmara dos Deputados, a deputada federal Bia Kicis, que também abriu espaço na agenda atribulada dela para falar com o Bastidores CNN. Muito obrigado pela entrevista, líder. Eu queria só falar mais uma coisinha antes de sair, das mentiras que foram contadas, que meninas de 12, 13, 14 anos pegaram 20 anos de cadeia. Vamos lembrar, pela nossa lei penal, menor de 18 é inimputável, não sofre as penas do Código Penal. Isso é uma grande mentira. Em nenhum momento se mirou nas vítimas, nas crianças que estão violentadas, tá? Então, isso era muito importante ser esclarecido também. Muito obrigado, líder. Um ótimo trabalho. Vamos chamar o Pedro Venceslau e a Juliana Lopes?